What's your name, scumbag? Sir, Private Brown, sir! Bullshit. From now on, you're Private Snowball. Do you like that name? Yes, sir! Well, there's one thing that you won't like, Private Snowball. They don't serve fried chicken and watermelon on a daily basis in my mess hall. Yes, sir! Is that you, John Wayne? Is this me? Who said that? Who the fuck said that? Who's the slimy little communist shit twinkle-toed cocksucker down here who just signed his own death warrant? Nobody, huh? The very fucking godmother said it. I'm fucking standing. I will PT you all until you fucking die! Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 83. Eu sou Rafael Arinelli e sim, eu estou no podcast do Cinemação, senhor! Eu sou o Daniel Cury e eu gostaria de contar pra vocês a história de um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Aqui é o Henrique Risato e eu não tenho o olhar de 1000 metros. Muito bem, estamos reunidos aqui, time titular do podcast do Cinemação, para conversar sobre um dos filmes mais importantes aí, principalmente da década de 80, né? Um filme de guerra, O Nascido para Matar. Filme que é dirigido e escrito, né, também pelo Stanley Kubrick. Vamos então falar um pouco sobre esse filme que fez tanto sucesso no passado e ainda assim conquistou tantos fãs até hoje, né? Além disso, o Henrique finalmente está gravando ao vivo aqui com a gente, hein? Qual que é a desculpa que você vai dar para os nossos ouvintes para aquele seu som medíocre, né, lá de quando você grava lá longe? Qual que é a desculpa? A desculpa é porque hoje o mundo é tecnológico, então é bom ter assim um elemento robótico, que é a minha voz e ainda as minhas poucas falas durante o podcast. As pessoas clamam pela chegada do Henrique no podcast, por falar. E antes da gente começar mesmo, né, queria perguntar aqui pros colegas como é que foram de semana, passaram bem a semana, alguma novidade? Nada demais, só aproveitando finais de semana pra inteirar do mundo cultural, né, porque a gente tem que trabalhar demais durante a semana, não dá. Só isso, nada demais não. Aliás, o Dani começou essa semana acho que um hobby novo, né, Dani? Que é ganhar haters, né? Yeah! Hell yeah! Verdade, eu ganhei haters, tem pessoas me xingando em comentários no Cinemação, mas eu falei assim, deixa lá porque é bom ter hater, significa que tem quem goste também, né? Porque só tem hater quando alguém gosta e só tem quem odeia, e só tem quem gosta quando alguém tem quem odeia. What the hell is going on here? Enfim, é uma coisa da dualidade que a gente vai conversar mais pra frente, né? O Daniel deu uma banana pro hater dele. Sim, somos todos haters, hashtag. Vamos então conversar sobre Nascido para Matar. Vamos lá, vamos antes pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Henrique, se os haters meus, os seus haters, quiserem entrar em contato com o Cinemação, como os haters do Dani têm feito ultimamente, os haters mostrando o quanto eles odeiam o Daniel, como que eles fazem para entrar em contato com o Cinemação e nos xingar, por exemplo? Bom, pra xingar diretamente o Rafael ou o Daniel, porque eu nunca acesso, é o e-mail contato@cinemação.com. Se você quiser daí me xingar assim, você pode entrar pelo Facebook. Vira e mexe, tô no Facebook de Cinemação, que é o facebook.com/cinemação. Ou então tem os nossos Twitters, que é o @cinemação, @danielcury, @arinelli com 2 L's
e o @Henrique Risato, que eu não vou explicar como escreve pra você não me xingar. O Instagram, pra você olhar nossas fotos e xingar a gente e hatear pra caramba, é o @Cinemação. E se você for um hater que coloca cedilha e tio, eu agradeço. Porque afinal de contas não vai chegar, né, na gente. Exatamente, a gente agradece as pessoas burras que não sabem escrever digitalmente. Não consegue, né? É isso mesmo. Deveria ter, né, os botõezinhos dislike, né? Tipo, eu acho, cara, tem uma coisa que me incomoda, por exemplo, no Facebook, é isso, é só ter o like. Porque às vezes você chega lá, uma notícia, e tem assim uma pessoa que fala: ah, meu filho morreu, e eu vou sentir muita falta dele, e ele virou uma estrelinha no céu. Aí você vai lá e tipo, curtir. Tipo, é muito, né, muito irônico isso. Deveria ter que pena, um dislike, alguma coisa, Tipo hi-fi de condolência. Já fizeram um projeto de ter o botão solidarizar, mas acho que não deu muito certo. Eu faria um botão escrito: putz, que merda. Ai, meu filho morreu, blá blá blá. Putz, que merda. Ah, não sei o que. Fizeram a bosta do cachorro. Que é mancada, mas é engraçado. Eu vi isso acontecer ontem. Tinha uma mulherzinha pisou na bosta. Clica lá. Putz, que merda. Literalmente. Bom, a gente tem aqui os comentários para ler, né, da última semana. Para quem não sabe, às vezes as pessoas ficam achando que os nossos comentários são sempre a respeito do último podcast. Não são. Eles são comentários que saíram dentro do cinemação.com, que saíram no Facebook, que saíram no Twitter. Comentários legais que a gente recebe. Eu tenho um aqui que quem mandou foi o Joaquim Henrique Silveira, e ele escreveu lá na crítica Blackfish, que eu escrevi em abril agora, né, saiu essa crítica, e ele falou o seguinte: é interessante como as coisas estão na nossa cara e não vemos. Era só termos perguntado como essas baleias iam parar nos parques. Ou qual o objetivo de um parque desse. Isso é um documentário que nos mostra com ótimos dados e depoimentos. Realmente, para quem não assistiu, Blackfish tá no Netflix. É um documentário muito legal que mostra como que aquelas baleias orcas, ou as chamadas baleias assassinas, elas chegaram no parque SeaWorld, e lá você vai poder acompanhar justamente desde quando elas são retiradas do mar e levadas até o parque, e como elas têm uma vida em cativeiro, quase que como sendo sequestradas mesmo, né? O documentário é muito legal, e além disso o Cinemação participou e ainda participa de uma petição que envolve justamente a libertação de uma das baleias, que se chama Tilikum, que é uma baleia que é uma das mais antigas do parque SeaWorld, e ela acabou matando uma das treinadoras. E ela matou justamente por conta da falta de trato, por conta de todos os problemas que envolve, né, um animal daquele tamanho ficar preso em 4 metros quadrados de piscina. Então, você pode assistir o documentário, ir atrás do post do Cinemação, a crítica Blackfish, que vai estar no post desse podcast, e assinar a petição. É legal porque eles precisam de 1 milhão de assinaturas, então é muita coisa, é legal divulgar, é legal passar essa informação para frente. E se você tem o Netflix, vai lá e assiste esse documentário que vale muito a pena, é muito legal mesmo. A gente recebeu um comentário também do Edu Porto na notícia sobre o trailer de Boyhood, que é o filme novo do Richard Linklater, e ele comentou o seguinte: uma ideia simples, mas tão poderosa. Linklater, como não podia deixar de ser, ia modificando e adaptando o roteiro com o passar do tempo para refletir as mudanças dos seus atores, não apenas na questão da idade, mas também no contexto da vida. Não é o pioneiro da ideia. Irmãs Jamais começou em 99 e Boyhood em 2002, mas nem precisa. Importante é como os personagens marcam a nossa mente nesse processo que é tão incrivelmente próximo a qualquer um de nós. Eu achei bem legal, até porque trouxe uma informação que eu não sabia do filme Irmãs Jamais. Vou pesquisar e vou procurar saber um pouco mais sobre esse filme. E achei muito legal, assim, eu fiquei muito animado com o trailer do Boyhood. Não tava sabendo detalhes do filme, só do nome dele e do Ethan Hawke, né, que é parceiro do Linklater. E tô super animado para assistir, eu acho que vai ser um filme bem legal. Infelizmente,
Não tô esperando ver ele em muitas salas, porque afinal de contas a gente sabe que vai ser um filme que vai chegar mais tímido nas salas de cinema, porque o povão só gosta de putaria e esse filme não é putaria. Mas tudo bem, vamos que vamos. Aliás, né, Dani, é legal falar que o diretor, o Linklater, ele é um diretor, assim, bastante conceituado dentro do mundo do cinema, né? Mas ele não é um diretor mega premiado, assim. E esse filme é um dos que o pessoal fala que pode ser um filme que coloque o nome dele como um diretor que, além de ser um ótimo diretor, que também receba muitos prêmios e tal, por ser um projeto quase que inovador, né? Justamente não é tão pioneiro, justamente porque a gente já teve outro filme como o Edu Porto falou, mas se a gente for pegar pelo histórico dele, ele já fez muita coisa legal e talvez esse filme chegue justamente para carimbar aí a qualidade do diretor. Ele teve alguns prêmios importantes, sim, né? Mas realmente ele não chegou a ganhar Oscar ou Cannes e tal. Ele chegou a ganhar alguma coisa no Festival de Veneza, mas de qualquer forma, assim, é um puta de um diretor. Tem tudo pra ser um grande filme. O meu comentário, quem escreveu foi o Rodrigo Figueiredo, sobre o nosso último podcast, que a gente falou do Capitão América 2. A gente teve a participação de outros 2 colunistas do site, que é o Antônio Chachim Dias e o Rodrigo Stuck. O Rodrigo Figueiredo, ele falou o seguinte: gostei muito do podcast. Além de analisarem as cenas, vocês também trouxeram algumas informações adicionais sobre a Marvel no cinema. Porém, podemos ver que todas as virtudes do CGI estão lá. E as cenas de ação, para mim, foram muito genéricas, apesar de termos coreografias muito boas, mas pouco inspiradas. O problema é que, depois da 4ª explosão massiva, o olho cansa, e o ouvido mais ainda. Para mim, 2,5 ou 3 estrelas está de bom tamanho. A gente acabou dando as notas bem maiores do que isso, mas assim, eu assisti de novo Capitão América nessa semana aí que a gente está gravando esse podcast, e realmente, algumas lutas, principalmente as lutas corporais do começo do filme, você nem vê o movimento que o Capitão América tá fazendo contra aquele lutador, que depois a gente falou que ele é lutador de UFC mesmo e tudo mais. Agora, eu acho que isso não perderia, assim. As lutas e as cenas de ação são condizentes com o que o filme tá passando, né? Tipo, Transformers, que tem luta, não tem história. Não, eu reafirmo, pra mim Capitão América 2 tá na mesma linha de Homem de Ferro 1 e Vingadores, tá entre o top 3 da Marvel Studios. Drop your cocks and grab your socks. Help, 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 help. Help, 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 help. Help, 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 help. Paris Island, South Carolina, the United States Marine Corps Recruit Depot. An 8-week college for the phony tough and the crazy brave. Mama and Papa were laying in bed. Mama and Papa were laying in bed. Mama rolled over, this is what she said. Mama rolled over, this is what she said. Give me some. Give me some. Give me some. Give me some. P.T. 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 Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. America has heard the bugle call. Nascido pra Matar, filme de 1987, mais especificamente de julho de 1987. Um filme que teve aí a mão, né, do Stanley Kubrick, um dos diretores mais brilhantes que o cinema teve o prazer de produzir, né, pra gente, esse diretor, que trouxe tantas histórias fantásticas pra gente, tantas metáforas, tantas ironias que ele trouxe com os filmes dele, e esse filme não foi diferente, né? O Nascido pra Matar é um filme que teve, além da direção do Stanley Kubrick, teve a roteirização dele também, e além disso contou com atores como o Matthew Modine,
o Adam Baldwin, o Vincent D'Onofrio e o Lee Ermey, que são atores que hoje, se você for pesquisar sobre eles, você vai ver que eles já estão assim com uma idade um pouquinho mais avançada, né, seus cabelinhos brancos e tal, mas assim, um cara que se manteve muito bem ao longo dos anos foi justamente o Matthew Modine. E é muito legal a gente ver esse filme depois de tanto tempo, porque a gente consegue entender o quanto de ironia o filme carrega, né? Então, pra gente começar esse papo, eu acho que aqui, no caso, a gente nem precisa tocar sirene de spoiler, né? Um filme de 87, vocês acham que precisa? Só se tocar spoiler, tipo, no útero da mãe da maioria do povo que ouve podcast, porque de 87, galerinha aí tem no mínimo 26 anos, né? Ah, sim. Eu acho que assim, todo mundo sabe que os podcasts daqui do Cinemação são sempre com bastante spoiler pra quem já viu o filme ou pra quem não tá se importando em saber de detalhes antes de ver. De repente, eu já fiz isso, já assisti filmes depois de ter lido tudo sobre eles, que é uma experiência diferente da de você ver um filme sem nenhuma informação, mas também é válida. Então, todo mundo sabe que a gente vai falar da história, vai falar de detalhes, vai falar de muita coisa, porque a nossa ideia é analisar o filme todo. Pois é, então não vamos tocar dessa vez a sirene do spoiler, mas você já sabe que a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre o filme, porque é um filme de 87. Então, amigão, para aí de escutar, né, o podcast e vai lá ver o que a gente... Vai lá assistir o filme e aí depois, se você quiser, você volta a escutar o podcast, ou escuta o podcast e depois vai assistir o filme para ver todas as informações que a gente vai passar. De qualquer maneira, Henrique, preciso de uma sinopse do filme para que as pessoas saibam do que a gente está falando. É um filme de guerra. Pronto. You idiot! O Nascido para Matar, ou Full Metal Jacket, que é o nome original do filme, ele tem duas partes e ambas as partes elas têm como o enredo principal a Guerra do Vietnã. Na primeira parte a gente conhece o personagem principal, que é acaba não falando o nome dele, mas o apelido dele é Joker, mas não traduza como Coringa, mas sim como piadista ou gaiato, né, como ficou na dublagem. Ou hilário, como eles colocaram na legenda da versão legendada, pelo menos do DVD. E que, pelo menos eu, na hora, já fiz também um link com o comediante do Watchmen, que também participa da Guerra do Vietnã, né, de acordo com a HQ. Então o filme, ele começa numa base dos Marines, né, que é os Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, onde o Joker, outro recruta, né, que chama-se Leonard Lawrence, mas acaba sendo apelidado de Pyle, eles enfrentam o duro treinamento do Sargento Hartman, que é interpretado pelo Lee Ermey. Então mostra toda a humilhação, todo o estresse, é um filme muito pesado, então mostra todo o treinamento para eles virarem fuzileiros navais. E daí na segunda parte do filme já é eles lá no Vietnã, o Joker e o novo grupo dele, e se passa daí mostrando um pouco do horror da guerra, do estresse que foi essa guerra também, e aí aparecem outros personagens, como o Animal Mother, que é interpretado pelo Adam Baldwin, aí volta a aparecer o personagem que tem um apelido de Cowboy, que é o Arliss Howard, que interpretou, e também estava no centro de treinamento lá dos recrutas. Então, o filme é um filme de guerra, mostra tanto o treinamento dos fuzileiros navais, como os fuzileiros navais lá no Vietnã mesmo. A gente poderia classificar esse filme como um filme que fala sobre soldados na guerra e não sobre a guerra nos soldados, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Stanley Kubrick, ele gosta muito de lidar com a mente humana, né? É sempre ou o quanto o ser humano pode se transformar numa máquina, num monstro e tal, ou quanto um não humano pode se transformar num humano, que é o caso do 2001, Odisseia no Espaço, que é o maior e melhor filme do Kubrick, ou um dos maiores e melhores, claro, é sempre discutível, mas enfim, um dos mais clássicos e mais conhecidos de todos. E no caso, especificamente do Nascido para Matar, qual que é o foco dele?
é mostrar o quanto a guerra transforma esses soldados em verdadeiras máquinas, em pessoas que não pensam, em seres que estão lá pra matar. Por isso o título, que diga-se de passagem é muito melhor em português do que em inglês, né? O título Nascido para Matar, que é o que tá escrito no capacete lá do Joker, ou do Hilário, que é Born to Kill, Nascido para Matar. Tanto que o filme não traça nada de nenhum personagem antes da guerra. Tipo, eles não são nada, eles são simplesmente seres humanos, e aí só conta a história a partir do treinamento e do que acontece na guerra. Então a gente consegue acompanhar isso, e eu acho que é isso que é o filme. Ele é a guerra transformando a cabeça dessas pessoas. A desumanização do ser humano no momento em que ele tá na guerra, e a partir daí provavelmente ele dificilmente vai voltar a ser o que era antes. Uma coisa legal é que, assim, 30 anos antes, o Kubrick tinha feito um filme chamado Glória Feita de Sangue, que é Paths of Glory, e que se passa durante a guerra também, e mostra um general francês completamente assim, que nem o Hartman nos Estados Unidos era esse general. Um cara completamente estúpido, ele manda a tropa dele pra ir lutar, assim, fazer um ataque suicida. Aí quando os caras ficam com medo, um pouco sobra, ele manda a artilharia, mandar míssil no próprio grupo. E daí depois, no final do filme, ele vai sofrer as consequências por causa disso. Agora, é legal ver como que o Kubrick pegou 2 filmes de guerra, com 30 anos de diferença, mas com elementos iguais, assim, tipo, se você é um soldado, você tem que cumprir as ordens, e se você não cumprir, assim, você vai ser humilhado, você vai sofrer até fuzilamento, como é no Glória Feita de Sangue, e tem gente que não aguenta, tem gente que foge, tem gente que se mata, tem gente que pira, e sei lá, assistindo o Nascido para Matar, não tem como não pensar naqueles caras que, tipo, invadem uma escola no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que seja, que sofrem bullying e saem matando todo mundo, assim. Na hora que no filme acontece isso, a gente vai chegar lá, mas na hora eu pensei, é por isso que acontece. E eu acho também legal a gente dizer que esse filme, ele chegou, né, ele foi indicado ao Oscar, Globo de Ouro e BAFTA. E o engraçado é que ele foi indicado em todos esses prêmios, só que em diferentes categorias, né? Então, por exemplo, no Oscar, ele foi indicado a melhor roteiro adaptado. No Globo de Ouro, ele foi indicado com o melhor ator coadjuvante, justamente com o Lee Ermey. E no BAFTA, ele chegou a ser indicado com melhor som e melhor efeitos especiais. Quer dizer, ele teve, assim, todas as suas qualidades pulverizadas, né, durante as premiações. Cada premiação pincelou alguma qualidade do filme que estava ali transparecendo. E o mais engraçado é que ele não ganhou em nenhuma delas. Quer dizer, chegou a ser indicado, teve esse certo glamour em áreas diferentes, mas não foi forte o suficiente num todo, né? Eu acho que é importante a gente entender que o Nascido para Matar, ele não é o melhor filme sobre a guerra ele é um grande filme, ele é muito bom em muitas coisas, mas ele não é o melhor filme sobre a guerra do Vietnã, porque a gente tem outros filmes tão bons ou melhores que ele, e ele não é o melhor filme de Stanley Kubrick, né? Tem outros filmes até mais clássicos ou mais importantes, mas mesmo assim um filme simplesmente bom do Kubrick é melhor do que muito filme ótimo de muito diretor que tem por aí. Então ele é sensacional. Mas eu acho que é interessante a gente pensar, eu faria um paralelo com a atualidade, com o momento atual. Por quê? Porque o Kubrick, no Nascido para Matar, ele basicamente mostra a desumanização do ser humano, do soldado, lá na guerra. Em um momento histórico, na verdade em 87 já tinha acabado a guerra do Vietnã, né? Mas retrata um momento histórico em que o grande debate, o grande motivo contra a guerra era a morte dos soldados. Morreram muitos soldados. Vietnamitas, muito mais, mas morreram muitos americanos lá. E ele fala dessa desumanização. E esse mesmo tema, hoje, ou nos dias atuais, ele tem sido tratado, e eu vou citar o Padilha, porque foram 2 filmes dele, Tropa de Elite, principalmente no primeiro Tropa de Elite, e no Robocop, que também é do Padilha. Ou seja, o momento atual tem essas mesmas questões sendo discutidas, porque você tem o treinamento do BOP, que tem lá no Tropa de Elite, é mais ou menos o mesmo treinamento de desumanização
que existe no Nascido para Matar, que a gente vê lá o sargento esculhambando com todo mundo, xingando e fazendo eles amarem o rifle, etc. Então é muito interessante fazer esse paralelo, porque daí a gente tem o Nascido para Matar em paralelo com essa questão do treinamento e com a questão da total desumanização dos soldados que o Robocop traz, que traz à tona a questão dos drones. Quer dizer, atualmente, hoje nas guerras, quase não morre soldado. Por que não morre soldado? Porque eles mandam uma máquina lá que se explodir tá tudo bem, ninguém perde nada. E isso é super complexo, porque daí você não tem mais a questão do soldado morrendo, então pode matar, mas peraí, então pode matar outras pessoas que não são do nosso país, por quê? E daí entra toda uma outra discussão. Então eu acho que esses temas são sempre recorrentes e é muito interessante a gente ir e voltar e pensar nesses paralelos. Inclusive a Guerra do Vietnã, né, onde o filme se passa, ele não te posiciona exatamente aonde, em que momento da guerra que aquilo está se passando, mas você sabe que se passa dentro do ambiente da Guerra do Vietnã. E eu acho interessante a gente ver que é uma guerra que durou 20 anos, né? É uma guerra gigantesca e que a perspectiva de um final para ela era muito sutil, assim. Era uma coisa que a gente tinha, que na verdade as pessoas que viveram aquela época tinham uma perspectiva muito baixa. E quem era soldado treinado para ir morrer pela causa, sem saber se um dia ele ia realmente trazer a tão sonhada paz ou a tão sonhada, né, calma, que era a esperança de muita gente para aquela época. Bom, na verdade o filme ele situa bem sim o momento da Guerra do Vietnã que aconteceu, que foi o período, uma grande virada que teve na Guerra do Vietnã a partir desse ano novo lunar, porque foi a partir desse momento em que a guerra deixou de ser uma guerra rural para ser uma guerra urbana. Então eu acho que antes de tudo a gente precisa entender o que foi a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã aconteceu num contexto da Guerra Fria, né? Então assim, o mundo estava polarizado em dois lados. Ou você era socialista ou você era capitalista. E nesse período, o que os Estados Unidos estavam fazendo? Eles estavam o tempo inteiro tentando fazer indiretamente, sem nunca enfrentar a União Soviética, que era o grande país socialista do mundo, a grande potência que tinha bombas e tal. Eles não se enfrentavam de frente a frente porque o mundo ia acabar se acontecesse, praticamente, de tanta bomba nuclear que todo mundo tinha. Então o que eles faziam? Eles entravam em várias mini-guerras ou vários conflitos ou várias até chamadas revoluções, mas que na verdade eram golpes em diversos países, porque o que os Estados Unidos estavam o tempo inteiro tentando fazer é evitar proliferação do ideal comunista, do ideal socialista, que norteava a União Soviética, mas todo mundo sabe que socialismo de fato, como o ideal mesmo, nunca existiu. Mas de qualquer forma, o que os Estados Unidos fizeram? Só pra gente entender. Os Estados Unidos financiaram golpe de Estado do Pinochet, lá no Chile, para não matar socialista, basicamente, para matar comunistas e tal. Financiaram um golpe na Argentina, financiaram um golpe no Brasil, como a gente bem sabe, e financiaram guerras. A guerra da Coreia, que separou a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que estão separadas até hoje, e a guerra do Vietnã. O que acontecia então? A gente tinha o Vietnã do Norte, que era socialista e aliado da União Soviética, e o Vietnã do Sul era capitalista e aliado dos Estados Unidos. Beleza. Chegou o momento, e aí os Estados Unidos vão com aquela ideia de vamos salvar os coitadinhos dos vietnamitas do norte. E nesse período surgiram os Vietcongs. O que eram os Vietcongs? Eles eram uma força de resistência do Vietnã do Norte. Eles é o que a gente chamaria hoje de guerrilha. Ou, não sei se já usavam esse termo, seria uma guerrilha. O que acontece? Guerrilha é muito difícil de combater. Então, a Guerra do Vietnã nunca foi uma guerra do tipo exército de um lado, exército de outro, guerreiro. Tipo, round 1, fight, round 2, round 3. Não existiu isso. O que existia? Os americanos iam o tempo inteiro bombardeando florestas, né? Eles faziam clareiras na floresta com napalm, entravam lá e matavam os Vietcong que estavam escondidos nas árvores e tudo mais. E eles achavam que estavam matando um monte de Vietcong, mas eles nunca venciam. Tipo, era mais ou menos que nem hoje é a guerra contra o terror, vamos dizer assim, esse terrorista invisível que chamaram de Bin Laden e depois fingindo que mataram, mas na verdade tá bem vivo por aí. What? Então o que acontece? Eles matavam, mas os vietnamistas usavam túneis, esquemas de túneis embaixo da terra, escondiam um monte de corpos, então os caras nunca conseguiam descobrir todo mundo que eles matavam, e sempre parecia que estavam matando pouco. E ao mesmo tempo os caras matavam muito americano também, e perdiam muito americano. Inclusive tem uma cena de um sniper no Nascido para Matar que é como se fosse ela é icônica, ela simboliza toda a guerra do Vietnã, que é basicamente o quê? Alguém escondido matando 300 mil.
E, tipo, antes de morrer, mata um monte mesmo. Morre, mas mata um monte antes disso. Só fazendo um paralelo com uma rápida pesquisa, você descobre. Soldados americanos morreram 58 mil soldados, mais ou menos. Vietcongs, contando, morreu entre 1,5 milhão e 2 milhões, né? Assim, ou seja, acabou basicamente com o país, né? E é interessante que dentro do próprio Estados Unidos, né, você tem alguns movimentos pacíficos lá, né? Gente contra os americanos invadirem outros países para tentar levar essa tão sonhada paz. Tinha muito problema nesse sentido, assim, do país se mobilizar de uma maneira que aquilo fosse bem aceito. Inclusive, tem uma frase do Muhammad Ali que teve dentro da sua carreira marcada quando ele se recusa a servir o exército para ir para a guerra do Vietnã. E ele já era campeão de boxe, campeão mundial de boxe de peso pesado. E aí, quando o exército o convoca para ir para a guerra e ele se recusa a ir, e ele perde tudo que ele tinha dentro do esporte, perde o cinturão, perde licença para lutar e tudo, ele solta uma frase dizendo: eu não tenho nenhum problema com os vietnamitas, eles nunca me chamaram de crioulo. Quer dizer, além de tudo, você tinha um problema dentro do próprio Estados Unidos na questão ainda racial, né? O povo vivia ainda isso de uma forma muito intensa. Exatamente. E aí, um dos motivos, eu acho que pelo qual a Guerra do Vietnã foi controversa é porque ela foi a primeira guerra no mundo todo, praticamente, que teve cobertura da mídia. Foram repórteres, foram jornalistas, foram cinegrafistas, e tinha muita cena, tudo. Claro que não é que nem hoje, que a gente vê ao vivo, literalmente, mas as pessoas acompanhavam a guerra mesmo, viam imagens, viam entrevistas com os soldados, como mostra no Nascido para Matar. A gente vê as entrevistas, a gente vê os caras filmando, né, todo mundo fazendo essas filmagens. E isso gerava todo o debate. O importante pra gente entender do Nascido para Matar é que teve um momento em que tinha um ano novo lunar. Então todo ano os vietnamitas comemoravam o ano novo deles, né, numa determinada data. E existia uma noção de trégua, tipo, no ano novo eles comemoram lá, então não tem nenhum tipo de ataque, não tem nada. E teve um ano novo lunar que, que foi chamada, que foi a entrada do ano do macaco, eles chamaram de ofensiva do Tet, que foi, tipo, um monte, os soldados americanos todos lá tranquilão, achando que, não vai ter nada, porque afinal de contas é ano novo lunar, né, eles estão festejando, isso mostra também muito bem no filme, e tem um ataque, inclusive em alguns lugares, teve ataques fortíssimos de milhares de Vietcongs cercando os americanos e tudo mais. E a partir desse momento, os Vietcongs invadem cidades, em muitos casos abandonados, já bombardeados, enfim, mas eles entram em cidades, e a guerra deixa de ser uma guerra, ela muda completamente de forma, ela deixa de ser aquela guerra rural, que eles chegavam de helicóptero, explodiam na napalm, pra uma guerra urbana, de gente nos prédios e tal, como a gente vê no filme. E a partir disso é que os Estados Unidos começam a ver que eles estão ferrados mesmo, não vão ganhar nunca essa porcaria dessa guerra. E aí que começa a cair, e essa é a derrocada dos Estados Unidos. Aí você pensa assim, mas morreu muito mais Vietcong do que americano. Então por que a guerra foi considerada perdida para os Estados Unidos? Eu acho que até hoje eles devem achar que ganharam. Mas ela foi considerada perdida porque eles foram lá para destruir o governo socialista do norte e unificar o país num único país capitalista. E eles não conseguiram isso. Se você vai para uma guerra querendo um objetivo, esse objetivo não é alcançado, você volta para casa, e não só isso acontece, como 2 anos depois o país se unifica com o governo então socialista da época, pronto, você perdeu a sua guerra. Você foi lá, lutou, perdeu, um monte de gente se fudeu e as coisas continuaram do jeito que estavam antes. Can't afford to wait for the tank. I think they're gonna hit us any minute. When they do, we won't have time to pull out. We gotta do it now. Let's get ready to move. Ready to pull out? Wait a minute! Hold it! Hold it! Nobody's pulling out! There's only one fucking sniper out there! Back off, mother. I'm calling the plays. I say we're pulling out. Yeah, well, what about Doc J and 8-Ball? I know it's a shitty thing to do, but we can't refuse to accept the situation. Yeah, well, we're not leaving Doc J and 8-Ball out there. Doc J and 8-Ball are wasted. You know that. Bullshit! Come on, you guys. We gotta go bring him back. Let's go get him. Let's do it. Stand down, mother. That's a direct order. Fuck you, cowboy. Fuck all you assholes. You
Eu acho que pra gente entrar agora no filme, que é o que a gente vai, assim, já temos as informações históricas, mas acho interessante a gente falar que o filme foi muito fiel em alguns momentos, principalmente nessa segunda parte, como o Henrique falou na sinopse, o filme se dividindo em duas partes, né? A primeira de um treinamento de um pelotão que está sendo formado para justamente ir para o Vietnã, e a segunda parte que é você acompanhando o soldado Joker, né, o piadista lá, já na guerra. Nessa segunda parte, principalmente, o Kubrick ele teve a ajuda de um cara que foi correspondente da guerra, né? E o nome desse cara era Michael Herr. Esse cara, ele ajudou o Kubrick justamente a mostrar mais ou menos como que era aquele ambiente que os soldados viviam. E isso ajudou muito, principalmente na montagem das cenas, né? Eu acho legal que o filme, ele começa já mostrando as pessoas perdendo as suas identidades, né? Porque o filme começa com uma música muito legal, já falando bye bye, estou indo pro Vietnã e tal, adeus casa, adeus família e tal, estou indo pro Vietnã, e aí mostra uma série de soldados que têm seus cabelos raspados porque eles estão entrando pro exército. Então, de cara, você já tem uma amostra de que a partir daquele momento, aquelas pessoas que você já não sabe o histórico de vida delas, vão ganhar um novo capítulo da vida delas. Então a gente começa a entender que os personagens têm uma nova identidade, têm uma nova vida a partir dali. E aliás, eu queria deixar aqui todos os meus elogios para a trilha sonora do filme, que é espetacular, é uma das melhores trilhas que eu já vi em filme, assim, como ela é bem montada, como a música em si, ela também se encaixa de uma maneira a contar uma história, né? Então a gente já começa no filme com isso, assim. Primeiro, esse impacto da música já te dando uma noção do que está acontecendo e a perda de identidade daqueles soldados. De música, tem a Nancy Sinatra, que é a da Those Boots Are Made For Walking. Tem o Rolling Stones, é a última música, Painted Black, toca no filme. Tem também The Bird Song, não é o nome daquela música dos Ramones? Surfing Bird é o nome da música. Então é fenomenal, assim, é pauleira. E o final do filme também, a última cena, são eles cantando também, que é de arrepiar, né? A trilha sonora, assim, além de contar, de se inserir certinho no filme, ela também é de músicas da época, né? Não tem trilha incidental, original, mas a maioria das músicas não é original, elas já existiam. Inclusive foi a filha do Kubrick que ajudou a escolher, que fez as escolhas das músicas, e que foram bem legais mesmo. E essa questão da perda da identidade, ela é legal justamente para traçar esse princípio assim do tipo, não interessa o que eles já são, interessa o que eles vão passar a partir de agora, que é o que o próprio sargento fala no começo. Ele entra e ele fala, não interessa se você é negro, se você é branco, se você é do Texas, se você é do não sei onde, não me interessa. Ele até pergunta pra onde é, é do Texas, mas no Texas tem viado, tal. E aí, uma coisa interessante da gente entender, assim, o Lee Ermey, ele serviu a guerra do Vietnã de verdade, e ele foi escolhido pra fazer esse papel porque o cara, ele era tudo aparentemente, não tava no script, todas as piadas, né, ele criava na hora, porque ele conseguia essa façanha de xingar e zoar todo mundo sem se repetir, sem usar as mesmas palavras. E nisso ele começa a pressão psicológica, né? Tipo, gritar com os caras, humilhar, e o cara simplesmente tem que dizer sim senhor, não senhor. E aí já começa todo esse trabalho, né? Na verdade, até quando vai falar o nome do cara, tem que pronunciar o R antes, né? Tipo, R. Lee Ermey, né? E o que aconteceu? Ele era o consultor do Kubrick. Aí, o Kubrick pediu pra ele, mostra pra mim como que faz, como que um sargento ele se porta pra usar isso pra hora que eu for gravar o filme. Então ele fez um videotape, que na época não existia Skype, de 15 minutos. Falou, tem que ser assim, um jeito bem austero, né? Bem bravo mesmo, daquele jeito. Aí o Kubrick pegou e, assistiu aquilo.
entrou em contato com ele e falou, cara, vem pra cá, porque você vai ser o sargento. Não tem como, assim, você vai ensinar um cara. Não, você é o que eu tô procurando. E foi assim que o Arlie Hermey, ele foi contratado. E uma curiosidade é que ele é um personagem importante nesses novos filmes que tiveram do Massacre da Serra Elétrica, em que ele interpreta um cara completamente sadomasoquista, mas assim, não, tipo, louco, tipo, nervoso mesmo, que não é pela violência física, ele assusta pela violência mental mesmo. E ele faz, né, ele tem como característica, inclusive, sempre tá fazendo algum personagem forte em termos de personalidade, mas também ele faz muito personagem assim, tipo xerife, capitão, sargento. Ele fez as vozes, inclusive, do sargento do Toy Story 2, por exemplo. Então ele tá sempre envolvido com essas figuras militares, né? E eu queria chamar a atenção para essa primeira cena, que é justamente depois que você tem o corte da cena onde eles estão cortando o cabelo, você tem uma cena de apresentação do sargento, que é justamente esse discurso que o Daniel falou, que é um plano sequência que eu achei demais, assim, porque a câmera acompanha ele o tempo todo e ele vem andando pelo corredor e ele vai fazendo todo o discurso dele, da onde que você tá, o que você tá fazendo, qual que é, né, a sua importância para o país naquele momento e tal. E é um plano sequência, então você tem ali já uma forma de mostrar o quão forte é aquele personagem para aquele momento. E tudo isso, cara, é tipo os 5 primeiros minutos do filme. Você já é situado aonde você tá, você já sabe quem que é o personagem forte, o que o cara vai fazer para infernizar a vida, e você já começa inclusive a perceber algumas características dos outros soldados, né? Por exemplo, o próprio soldado, o Joker, ele faz uma piadinha a hora que o sargento Hartman tá lá fazendo todo o discurso dele. Ele faz a piadinha, o sargento fica maluco e ele começa a pagar geral. Aí vai lá, tenta humilhar um, tenta humilhar o outro e tal. E você vê, por exemplo, o soldado Pyle, que é o gordinho que tá lá, ele tá sempre com um sorrisinho na cara. Então você sabe que, o que esse cara tá sorrindo? Olha a situação que ele tá, olha com quem que ele tá lidando. Então você já percebe que o cara tem algum desvio ali de caráter, que ele tem alguma coisa que já, tipo, incomoda, sabe? Se a gente pegar, assim, eu tava pensando no início depois que eu assisti o filme, né? Que eu acabei assistindo umas 2 dias seguidos. Se você pegar que a hora que eles estão raspando o cabelo, é como se fosse uma criança nascendo. Geralmente o bebê nasce careca, né? E o Sargento Hartman é tipo a mãe. É ele que dá o primeiro ensinamento e ele que dá o nome, né? A mãe que dá os primeiros ensinamentos e o nome pra criança. E é o que ele faz. Ele que tá dando, a sua vida vai ser assim e o seu nome é esse, que nem... depois eu vi que o Joker lá, o gaiato, aparece o nome dele, acho que é Davis, num macacão. Mas eu nem reparei essa cena, sinceramente, vou ter que procurar no Google pra ver. Mas não importa, ele é o piadista, ele é o gaiato o filme inteiro, porque o Hartman nomeou ele assim, como acontece com o cowboy, que vai aparecer nas 2 partes do filme, ou um soldado negro lá que ele chama de Bola de Neve. E outra coisa que a gente vê nessa cena inicial é que ela tem toda uma simetria, né? O ambiente, ele é simétrico, ele é limpo, ele é totalmente, né, clean, assim, absolutamente tudo, não tem um toque pessoal, o que indica a impessoalidade, ou seja, eles são uma unidade. Tem um determinado momento mais pra frente que ele até fala, se um de vocês, não interessa o que vai acontecer com um de vocês, se um de vocês morrer, a corporação, o pelotão, os Marines, né, os fuzileiros, eles permanecerão inteiros, né, a corporação. Então eles são parte dessa corporação, eles são parte, quase que uma referência até ao estado totalitário da extrema direita, tal, do fascismo. Mas assim, o ambiente é totalmente impessoal. Tem depois um momento em que ele até fala pra limparem o banheiro, deixarem o banheiro muito limpo a ponto da Virgem Maria poder ir lá e cagar. What the f***? Que é engraçado e tal. E depois esse banheiro limpo vai servir pra uma coisa também muito importante, pra um momento muito importante da extrema degradação humana, tal, né? Desse treinamento. E outra coisa importante, o personagem do Joker, primeiro que ele vai lá já como jornalista ou repórter, né? Desde o princípio ele tá pra ser isso, mesmo com esse treinamento. Então ele vai ser tipo um repórter da corporação. Eu acho que ele escolhe isso depois.
Ele fala, eu fui trabalhando no jornal do colégio. Mas pelo que eu entendi, é depois da formatura que eles escrevem, que eles se candidatam. Tá certo, pode ser mesmo. Mas assim, o importante é, o personagem dele desde o princípio, ele é um observador. Ele em nenhum momento, ele é crítico, ele é observador, ele é um dos mais sãos do ambiente, porque ele sabe que ele vai se degradar de uma certa forma, ele sabe que existe parte boa nele, tanto que tem um momento que ele fala mesmo isso, né? Isso aqui é pra simbolizar o bom, o lado bom, é o símbolo da paz que ele usa, o símbolo da paz que os hippies usavam e tal. E o Born to Kill no capacete dele, que é nascido para matar, porque lá ele realmente nasceu para matar. Então, quer dizer, ele nasceu para matar, mas ele tem a paz dentro dele. Então, ele entende, ele compreende tudo isso e ele é um observador. Por mais que ele seja o protagonista do filme, em nenhum momento ele leva o filme adiante. Ele sempre corresponde às ações externas. Então, vão na guerra, ele vai. Vão para lá, ele vai. O sargento manda ele cuidar do Pyle em um determinado momento, ele cuida do Pyle. Então ele sempre faz o que mandam, mas ele tá sempre observando. Ele é sempre astuto de saber. É ele que comenta que o Pyle não tava bem, porque o que acontece? O Pyle começa a ser muito zoado, os caras vão lá, batem nele com sabonete, muito louco isso. Nunca pensei em bater em alguém com sabonete na toalha, né? É porque não deixa marca, né? Não, a pergunta é como o Henrique sabe isso, né? Tipo, que batendo com sabonete não deixa marca. Estudei direito penal, você vai aprendendo tudo. Essa é desculpa pra tudo agora. Estudei direito e aí eu fiquei sabendo com a bandidagem, assim. Sabedoria das ruas. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? I didn't mean to do that. Please, continue. Mas enfim, o Pyle, ele começa a ter essa transformação. Então é legal que essa primeira metade do filme, ela mostra totalmente, ela foca totalmente na degradação, simbolizada pelo Pyle, né? Que, enfim, não tava. Ele começa lá rindo porque ele não entendia direito onde ele tava, achava que era tudo uma brincadeira, e aos poucos ele vai vendo que não é. E aí o que acontece? Um dos momentos mais fortes do filme. Ele mata o próprio Hartman no banheiro limpo, então quer dizer, tá tudo limpíssimo, é um ambiente totalmente impessoal. Ele mata e a única sujeira que você tem é de sangue, né? A única coisa que mancha aquele banheiro. E depois disso você acha que ele vai matar o Joker, e na verdade ele se mata. E antes de se matar, o que ele fala? Ele fala assim, eu tô num mundo de merda, num mundo cheio de merda, eu tô totalmente de merda. E ele se mata. Então quer dizer, isso... E o que acontece com o Joker? Ele tá vendo. Ele é o repórter mesmo. Desde o princípio ele tem esse sentido de jornalista. Ele tá lá observando, ele tá lá pra fazer o que nem mesmo a imprensa americana soube fazer na época, que era retratar realmente como as coisas aconteciam. A imprensa americana maquiava. E a gente vê isso muito bem quando ele vai pra aquela sala de reunião, porque ele achava que ele ia ficar só lá, né? No quartel, lá na base militar, ele acha que ele vai ficar só lá. Então o que acontece? Ele tá lá numa reunião e ele confronta o cara que comanda ele. Ele fala assim, pô, como assim eu vou ter que fazer... Não tinha sangue no lugar onde tava chovendo, não dava pra computar os corpos. O cara fala, a gente tem que ir lá enaltecer a moral, inventa aí, tipo, dá uma maquiada. E esse cara vai maquiando outras coisas também, ele vai falando pros outros, olha, não fala desse jeito, fala daquele. Como assim um soldado comum, né, um soldado regular? Tem soldado irregular? Não, é um soldado vietnamita, não interessa o que ele é, se ele é regular, se ele é Vietcong, né, das forças. Então, essa reunião ela é muito interessante pela quantidade de informações que tem, que criticam totalmente a guerra do Vietnã, de uma forma sutil para quem sabe do que aconteceu. Tonight, your pukes will sleep with your rifle. You will give your rifle a girl's name, because this is the only pussy you people are going to get. Your days of finger banging old Mary Jane Rottencrotch through her pretty pink panties are over. You're married to this piece, this weapon of iron and wood, and you will be faithful. Hard hit! Prepare to mount. Mount! 1, 2,
1, 2, 3, 4. O filme tem 1h56 e a gente pode dizer que praticamente 50% do filme se passa mostrando o treinamento dos soldados e os outros 50% se passam com eles no próprio Vietnã, né? E toda essa consequência da humilhação pro soldado gordinho que não consegue subir nos obstáculos, que é atrapalhado para montar a arma, que não consegue amarrar o cadarço, que esconde os donuts dentro do armário e tal. Toda essa humilhação que ele passa, o sargento, ele tipo vai tentando ter paciência. Então ele pune exclusivamente o soldado idiota, que no caso é o Pyle, né? E ele vai punindo esse soldado. E aí chega um momento que ele expande essa punição, passando justamente pro Joker. E aí o Joker tem que, junto com o soldado Pyle, tem que meio que ensinar ele. E aí quando ele vê que não tem jeito, que aquele gordinho é realmente uma pedra no caminho da base dele, do esquadrão dele, ele resolve punir o esquadrão inteiro. E aí nesse momento que você tem um ponto de virada no sentido de ele acaba com a imagem do Pyle ali, né? E aí o Pyle até fala pro Joker em um momento: cara, tá todo mundo com raiva de mim, inclusive você tá com raiva de mim. E o Joker fica meio quieto, prefere não responder. É quando eles têm a surra do sabonete aí, que o Henrique conhece tão bem, que pratica sempre. E aí ele tem uma... Depois que ele passa por isso, você percebe que o cara... depois da surra do sabonete, o Pyle muda completamente. Se ele era um cara que tinha um sorrisinho assim, ele vira um cara que mantém a cabeça sempre um pouco pra baixo e o olhar pra cima. Tipo, psicopata total. Só pra explicar pra quem não viu o filme, o que acontece é o seguinte: quando o Joker começa a ensinar o Pyle, parece que ele tá melhorando, né? Aí tem uma inspeção qualquer, aí o Sargento Hartman tá olhando, tá todo mundo direitinho, ele tá olhando as unhas. Aí ele vê que o baú, né, que seria tipo a mala, né, o baú do Pyle tá com o cadeado aberto. Daí ele fica puto da vida porque o cadeado tá aberto. Aí a hora que ele abre pra ver o que tem no baú, tem uma porcaria de uma rosquinha, um donut, escondido. Aí ele fala: você vai ferrar, você quer ser esperto, então você vai ferrar com todo mundo do pelotão, porque as suas falhas é culpa do pelotão. Então o que o sargento ele obriga o Pyle a fazer? Enquanto o Pyle tem que comer a rosquinha, enquanto ele não acabar de comer a rosquinha, todos os soldados têm que ficar fazendo flexão. Ou seja, todo mundo fica puto, porque os caras já estavam indo dormir, já tava todo mundo 100% ok. Por causa do cara, todo mundo agora sempre vai se ferrar. Tanto é que tem uma outra hora que eles estão fazendo uma flexão super difícil, e o Pyle, ele foi obrigado a ficar que nem um retardado mental, que nem um bebezinho com o dedo na boca, olhando. E todo mundo se fudendo. Por isso que no final eles vão dar uma surra, porque, porra, eu até assim, quando eu não lembrava, eu achei que eles iam matar ele, eu não lembrava o que acontecia depois. Porque eu achei, os caras vão matar o cara pra eles pararem de se fuder, né? E é muito interessante porque depois que tem a surra do sabonete, mostra o Pyle, assim, ele muda completamente a feição, ele tá realmente ficando louco mesmo, porque ele não é aceito naquele ambiente como ele é, porque todo ambiente em que você faz parte de uma unidade, todo mundo tem que ser igual, inclusive com o cabeça raspada e tal. E aí o que acontece? Tem até um momento em que ele começa, provavelmente até por estar louco, por estar tão, tipo, sangue no zóio, como a gente fala, ele atira muito bem. Aí ele recebe um elogio do sargento, ele fala assim: finalmente alguma coisa você faz bem. Ele atira muito, né? Ele tá lá atirando. Só que nessa altura já não adianta mais elogiar. O cara tá... E daí ele vira melhor amigo do fuzil. Porque é muito óbvio, se eles fazem uma oração, né, antes de dormir, falando do fuzil, tipo, o meu fuzil é a minha vida, bababá, eu dou a minha vida por ele lá. O único amigo que ele tinha lá é o fuzil, e daí ele conversa com o fuzil. E aí entra uma questão que eu tô interpretando agora. Porque o que acontece? No momento em que ele decide se matar, ele fala que o que tem lá, um pouco antes até, ele fala que o que tem no fuzil dele, antes era festim, naquele momento lá é a bala de verdade. Ele fala, é Full Metal Jacket, que é o nome do filme em inglês. Ou seja, é a bala revestida de metal, não é aquele festim que não mata ninguém. É o Full Metal Jacket. Ou seja, o filme ele é sobre o extremo da loucura que leva à morte, que é a guerra. Então,
esse é o significado do termo do título do filme em inglês. Eu particularmente gosto muito mais do título em português, mas é aí que você entra no Full Metal Jacket. E a partir desse extremo da loucura, você tem aí a quebra e a nova jornada do Joker. E aí entra também outra coisa, né, Dani, que é reforçando, na verdade, o que você já tinha falado. Porque se a gente tem, naquele momento, a morte do sargento, né, que era a figura mais forte no filme, né, naquele momento, você tem também a visão do Joker como um repórter. E eu acho que a maior característica desse filme é ser um filme de guerra com pouca violência, porque geralmente quando você fala de guerra, você quer mostrar a guerra, o horror da guerra. E nesse caso, o Kubrick quis mostrar muito mais o terror psicológico da guerra, muito também por conta da visão do Joker, né? Então, como ele já é um cara que é um repórter, que ele tá investigando ali, tá observando tudo que tá acontecendo ao lado dele, ele consegue meio que relatar aquilo de uma forma menos sangrenta, né? E eu acho essa virada muito interessante quando você sai de dentro do ambiente de treinamento e você vai para a parte do Vietnã mesmo. Porque eu tive duas sensações. A primeira, dentro do ambiente de treinamento, é que o filme ele tem um ritmo um pouco mais rápido. Ele é um filme que ele tem dois tipos de ritmo dentro dele. Então, dentro do ambiente de treinamento, ele é um pouco mais rápido. Por quê? Porque eles precisam mostrar o dia a dia dos soldados. Então, vamos acelerar isso. Então passa um dia, passa outro dia, mostra ele subindo, descendo e tal, correndo, o pai errando, ele levando bronca e tal. É um ritmo um pouco mais rápido. A hora que você entra no ambiente de guerra, o ritmo muda completamente, vira um ritmo totalmente mais lento, mais denso, mais dramático. Ele tem uma linha muito mais dramática. Então, se dentro do ambiente de treinamento você olhava o Pyle e você falava, caralho, esse Pyle ou ele vai pegar a metralhadora e vai fuzilar todo mundo, que acaba acontecendo de uma certa forma, ou alguém vai matar ele porque não aguenta todas as burradas que ele faz. E isso é uma questão de tempo, mas você tá dentro daquele conflito. Quando você vai pro Vietnã, o inimigo é outro. Você não sabe quem é o inimigo, você não sabe onde tá o inimigo. Então, o jeito de contar o filme muda também. Você acaba tendo uma coisa muito mais lenta. Então você tem alguns planos sequências também dentro do ambiente do Vietnã já, que é muito assim, os soldados correndo pra frente, aí o cara para, a câmera passa, aí passa um soldado pela câmera e a câmera faz parte daquele ambiente que os soldados estão correndo ali e tal. E tudo isso é pra mostrar que, você tá num ambiente que você não sabe de onde vem o tiro, você não sabe de onde vem o inimigo, você não sabe. E se dentro do ambiente de treinamento você sabia, agora mudou, é outra história, entendeu? E eu acho isso, cara, genial do Kubrick quanto contador de história. E se você parar pra pensar, é como se fosse um crescendo, tipo, vamos ficando loucos. Chega no ápice da loucura, o cara se mata, corta, vai pra guerra. E lá é como se todo mundo fosse um pouquinho Pyle. Então todo mundo é um pouco louco. Todo mundo tem um cara lá que, tipo, brinca com um cara morto, com um Vietcong morto, assim, com um cadáver lá. Então todo mundo é muito louco. Até o Kubrick foi muito bonzinho em não colocar as drogas no filme, porque o que eu sei é que a guerra toda do Vietnã, por ter sido tão pesada nesse sentido, não sabe quem é o inimigo, eles são escondidos, é um negócio, não é aquela frente de batalha clássica de guerras. Isso criou pessoas tão loucas que eles até incentivavam o uso de drogas. Os caras usavam drogas que estimulavam pra ficar doidão e pra não pensar mesmo, nascido pra matar literalmente, vai lá e mata e não pensa. E eu acho que isso também é muito interessante nessa questão, assim. Então tem o crescendo, aí depois não tem mais o que crescer, mas o Joker continua sempre sendo, não digo, ele é maluco. Tem até um momento em que ele fala na entrevista lá, na entrevista pra uma emissora, sei lá, um documentarista, não sei, ele fala que ele queria viver no Vietnã bonitão, no Vietnã idílico, né, o Vietnã que todo mundo sonha, pra poder ser o primeiro a matar, pra poder ser o primeiro. Então quer dizer, o cara, ele tem a loucurona dele, mas ele tem noção de que ele tem um lado bom, tipo, e o lado bom e o ruim dele ele vai matar, mas ele quer o Vietnã bonitinho, ele queria
vê num bairro do Vietnã com vietnamitas passeando, aquela coisa em paz, né? Então ele tem a paz e a guerra dentro dele. E só para colocar já a minha leitura, eu tava pensando que, e daí é uma interpretação minha, ninguém precisa concordar, mas eu também enxergo isso como a relação entre o próprio capitalismo e socialismo, entre o próprio Estados Unidos e União Soviética da época. Não existe, ninguém é 100% bom, 100% ruim, logo, nenhum dos lados estava 100% certo ou errado, ou bom ou ruim, porque muita gente tinha essa ideia, os socialistas são do mal, nós somos bonzinhos, os Estados Unidos estão para salvar o mundo. Não era isso, mas também não era o extremo oposto, né? Somos os malvados. Então eu vejo muito como essa dualidade que existe no mundo todo, em todo ser humano, né? Na teoria do Jung, né? Que é o psicólogo que criou essa teoria e tal, mas também no mundo todo. O mundo dividido entre socialista e capitalista, ele não necessariamente é pão, queijo, ele tem nuances. Inclusive a gente pode também colocar dentro disso, dessa associação que você fez, que o Joker, ele é um pouco do cara do sonhador, né? Do cara que fica ali, que ele vai muito mais por um discurso do que pelas suas atitudes, né? Então ele é um pouco também do político, né? Ele é um pouco do cara que ordena, mas que não vive aquilo intensamente. Ele tem um pouco disso. Geralmente quando você vê as cenas dele, ele é um cara que tira o sarro, que enfrenta o poder e tudo, mas no momento do vamos ver ali, né, no momento que tem que atirar em alguém, no momento que ele tem que realmente tomar atitude, ele é o cara que fica atrás, que prefere não se envolver tanto, que tem um drama muito mais sentimental com tudo aquilo que está acontecendo do que no discurso dele mesmo. Então ele realmente tem esse conflito emocional. E aí é legal que esse filme ele tem essas duas vertentes, tanto da parte do treinamento quanto da parte do Vietnã, e que tudo isso que foi narrado teve o ponto justamente por ser adaptado de um livro, né? De alguém que justamente vivenciou aquilo. Então, Henrique, você sabe um pouco mais sobre a adaptação do livro, do que foi essa inspiração para o Kubrick? Então, o livro que inspirou o filme, né, o roteiro que o Kubrick escreveu, ele se chama The Short Timers. E ele foi escrito pelo Gustav Hasford. O Gustav Hasford, ele foi um veterano da Guerra do Vietnã. Ele escreveu esse livro em 1979. Ele é tido como semi-autobiográfico, ou seja, algumas coisas aconteceram realmente com ele, outras coisas foi uma novelização. O livro foi escrito em 79 e em 1990 ele escreveu um outro livro chamado The Phantom Blooper, que seria a continuação da história, que continua seguindo o que acontece com o Joker em outras batalhas durante o Vietnã. E o livro ele foi dividido assim em 3 partes que a gente vê bem no filme, que é o primeiro, o treinamento, depois é o Joker naquela parte que ele tá só como jornalista, e depois no final é a parte das batalhas mesmo. E o The Phantom Blooper, ele é bem parte da guerra mesmo. Então são 2 livros, mas são dificílimos para achar. Se você quiser, pode tentar procurar por qualquer meio aí de achar livros, né? Então The Short Timers e The Phantom Blooper. Tem outra coisa interessante dentro do filme Nascido para Matar, que é justamente quando você vê que após aquele momento de conflito dentro do campo de treinamento, quando o Joker ele acaba vivenciando a morte de um sargento e tudo, a minha sensação é que ele ia ser um cara que ele poderia pirar um pouco, ou até tipo, porra, eu não quero mais fazer parte disso e tal, porque ele foi o cara que viu, apesar de todo o pelotão ter escutado, provavelmente soube um pouco depois, mas eu achei que o Joker ele ia ficar um pouco mais abalado. E não é isso que você vê na cena seguinte, né? Na cena seguinte você vê um cara totalmente já adaptado com o Vietnã, já fazendo parte daquele ambiente, vivenciando aquilo, já olhando as prostitutas e tal. Ele tem a câmera dele roubada, ele pula, ele zoa, ele não tá nem aí. Ele meio que
que tá num ambiente que é um ambiente que ele se sente confortável. E mesmo dentro daquele ambiente, ele cobrindo, por exemplo, a morte, fazendo lá a parte toda jornalística dele, ele acaba sendo mandado por um lugar onde tem um amigo dele lá, que é o soldado cowboy, que é um cara que estava junto do pelotão lá no treinamento, e ele é mandado num momento em que o bicho tá pegando, assim, tá todo mundo achando que vai ter ataques eminentes e tal, então tá todo mundo meio tenso e tal. E essa viagem dele, do ponto onde ele tá, que você percebe que ele tá num ponto, numa zona de conforto, até essa nova zona onde ele vai encontrar o soldado cowboy, você percebe que ele já começa a vivenciar um pouco do que vai ser o horror da guerra, quando dentro do helicóptero ele encontra um soldado que, tá atirando pelo helicóptero em civis, assim, tipo... E ele ainda pergunta, você já matou crianças e mulheres e tal? Daí o cara fala, alguns. Ele fala, como que você consegue matar crianças e mulheres? E o cara fala, porque eles são alvos mais fáceis, que eles ficam mais parados, tipo... O cara ainda tira um sarro, aí você olha aquilo e fala, cara, que loucura, né? Que pra onde esse cara tá indo? É muito louco isso, porque... E o filme todo, né? Isso é uma coisa importante de lembrar. Ele tem um tom de ironia, né? Então ele tem, na verdade, coisas engraçadas, que nem dependendo, fora de contexto, o sargento lá do começo do filme zoando todo mundo, é engraçado, você dá risada. E a mesma coisa nesse momento, né? Tipo, ele tá matando lá os carinha tudo correndo no meio da plantação pra fugir dos tiros. E o cara é totalmente sem noção. Então isso já mostra, tipo, o antro de louco que ele tá indo, né? E no fim das contas, ele acaba caindo, tipo, a galera até que é gente fina, né? Você parar pra pensar. Tem, tipo, uns caras meio doidão, mas a galera é gente boa, né? Tipo, eles são parceiros, né? Eles são, tipo, tem lá a unidade deles, assim, eles têm a união deles. Hey, baby! You got girlfriend, Vietnam? Not just this minute. Yeah. Well, baby, me so horny. Me so horny. Me love you long time. You party? Yeah, we might party. How much? $15? $15 for both of us. No, each you $15. Me love you long time. Me so horny. $15 to buku. $5 each. Me sucky. Me love you. Daí que entra também numa das cenas mais interessantes do filme, que é essa batalha, vamos dizer assim, com um sniper escondido no meio de uma cidade abandonada, com uns predinhos tudo abandonado, que foi bombardeado, e tem alguém que tá atirando. E daí foi o que eu comentei já há pouco tempo aqui no podcast. É um momento em que simboliza toda a guerra do Vietnã. A guerra do Vietnã foi essencialmente, na sua essência, ela foi basicamente um bando de sniper escondido, e a cada vietnamita matava um monte de americano, e os americanos ficavam perdidos e não sabiam como combater esse sniper. E aí tem aquele momento tenso, um cara vai lá, entra na cidade, toma um tiro, eles ficam afastados, e aí eles ficam naquela coisa de vamos, não vamos. Aí tem um cara, é o cowboy, que é o líder, que é nomeado líder. O cowboy é nomeado o líder desse grupo. Eu nunca sei nomes militares, tá? Eu não sei se é pelotão, se é Dare Revs. Mas ele é o líder, mas tem um outro cara que tem realmente a liderança, que lidera lá e fala, não, calma, vamos lá, a gente vai matar esse desgraçado. E eles entram, e é muito legal, porque no momento em que eles finalmente conseguem, até depois do cowboy morrer, eles conseguem descobrir quem é o sniper, descobrem que é tipo uma menininha, né, uma vietnamita, uma guerrilheira, mas assim, mocinha, miudinha, né, e tal. Aí ela começa, tipo, ela recebe tiro e tal, e quem mata totalmente essa guerrilheira, essa Vietcong, é o próprio Joker. Tipo, ele finaliza, né? Ela pede pra ser morta. Então ele, ao mesmo tempo em que ele tá realmente respeitando o que tá escrito no capacete dele, nascido para matar,
ele finalmente mata alguém de verdade, ele também tá sendo bom em dar fazer uma misericórdia, né, com ela. Tipo, ela tá sofrendo, faz a misericórdia. Tipo, ele tá sendo bom e mal ao mesmo tempo. Então ele tá sendo a paz e a guerra ao mesmo tempo. Ele tá sendo essa dualidade, ele tá confrontando esses dois lados dele. Então isso é muito, muito interessante de você ver, porque é o que dá complexidade pro personagem, né? Eu acho, Dani, que tem algumas coisas dentro dessas cenas do Vietnã que são muito irônicas, assim, que eu acho que o Kubrick quis dar justamente esse tom irônico para mostrar, inclusive, o quão frágil é o soldado, por mais bem treinado que ele seja, e como que eles podem viver aquela loucura de uma forma tão intensa. Eu acho que ele quis brincar um pouco com isso, com essa fragilidade do soldado. Então, por exemplo, para mim algumas cenas chamaram a atenção que mostram essa ironia. A primeira é uma quando eles estão andando dentro desse campo de batalha, dentro daquela cidade, e aí um dos soldados tá passando por dentro de uma casa e tal, ele vê um coelhinho no chão, e aí ele pega o coelho, explode uma bomba e ele morre. E aí, enquanto ele tá ali agonizando, né, vem alguém fazer uma massagem cardíaca nele e o cowboy já liga pra a central, alguma coisa. E aí os caras falam, ó, tudo bem, o cara vai morrer, não tem como eu mandar ninguém aí, você é o líder. E aí quando ele desliga o telefone e vira pro Joker e fala, eu sou o líder, o Joker ainda fala, opa, eu vou te seguir, você é o melhor líder que vai ter, não sei o que, tipo, ainda brinca. E o cara tá ali na frente deles, agonizando, morrendo. E finalmente ele morre, o cara fala, morreu, aí os caras ficam meio tristes e tal, mas em seguida eles já estão, tipo, tão tranquilos, já estão até negociando o valor de prostituta e tal, então mostra muito, assim, essa fragilidade deles, assim, como que um cara que foi treinado, tipo, 80 anos dentro do exército, vai pegar um coelhinho no chão, sabe? Tipo, não fez sentido a atitude dele por ser homem que falha. E outra é que dentro dessa cena, quando começa essa cena do sniper, que eu diria que é a maior batalha que tem no filme, né? Que são 8 soldados contra um sniper no prédio, você tem ali de novo a inocência deles. Por quê? Porque eles percebem que estão fazendo um erro de caminho, resolvem corrigir o erro tendo que passar por dentro de uma vilarejo lá, uma cidade, e aí eles pegam e falam, o cara que é o que eles chamam de 8-ball, né, que é o bola 8, que é um negão lá, que é o cara que cuida do mapa, fala, cara, vai lá e veja se você encontra o caminho. Se você for ver a cena, o sniper, ele tá mirando no cara, o cara tá, tipo, no meio da cidade, sem estar escondido, num espaço completamente aberto, e o cara leva um tiro na perna. Aí ele cai no chão, aí ele fica lá gemendo e tal, os caras escutam, fica aquela discussão de, precisamos salvar ele e tal, e aí o cara leva tiro em uma perna, leva tiro na outra perna, leva tiro na mão, leva tiro não sei o quê. Mas a grande falha é, por que esse cara foi lá no meio sem estar protegido? De novo, 80 anos de treinamento e o cara não fez. Então, eu acho que essas ironias que é colocada no filme mostra muito isso, que os soldados, por mais treinados que eles fossem, eles eram humanos e falíveis, né? Principalmente num ambiente tão estressante. E aí você tem todo esse contorno que mostra essa fragilidade deles e ao mesmo tempo essa facilidade em lidar com a morte, né? Como se a vida fosse uma coisa tão fácil assim de se descartar, entende? Então eu acho que o Kubrick, dentro dessa narrativa, ele tenta de alguma maneira mostrar, ser irônico com isso, sabe? Ser um cara que mostra assim, os soldados eram armas, eram homens totalmente treinados para matar, mas que ao mesmo tempo não conseguiam ser tão efetivos porque eram humanos. Você estava falando disso, eu lembrei, olha a referência. Eu lembrei de uma frase que acho que é falada na série do Game of Thrones, que o cara tá falando do uso da espada, e daí ele fala assim, é quando você começa a usar a espada que você descobre que o ser humano é só um saco de carne
sustentado por ossos. E é muito louco isso, né? Às vezes a gente treina e pensa e faz um monte de coisa, na verdade qualquer coisa que atravessa a nossa pele já mata, né, de uma certa forma, então é muito louco isso. No Bastardos Inglórios tem um personagem lá que é um alemão, que ele fica famoso porque ele fica numa torre de igreja, ele mata sei lá quantos americanos, tanto é que eles fazem um filme sobre ele, e que daí é na estreia desse filme que vai o Hitler, que tem o final lá do Bastardos Inglórios, né? É a mesma ideia. E outra coisa que eu acho que é muito irônica nessa cena é justamente a hora que eles veem que é um sniper, eles percebem aonde que o sniper tá e tal. O próprio cowboy, que seria, entre aspas, o líder daquele pelotão, ele morre também de uma maneira muito infantil, porque ele não se atenta ao ambiente que ele tá e tal, então ele morre de uma maneira muito frágil também. E aí os caras, a hora que eles resolvem ir atrás pra matar o sniper, os caras jogam bomba de fumaça, a câmera continua acompanhando eles, você não sabe quem é o inimigo, então a câmera vai atrás, aí você vê os caras entrando no prédio, aí eles se separam, tudo pra chegar até o sniper, e a hora que chega no sniper é uma menina, tipo uma Vietcong, como o Dani falou, tipo magrinha, que tá ali porque tipo comprou a ideia dos Vietcongs, entende? Tipo, e aí os caras estavam sendo mortos por essa menina, tipo, é muito irônico isso, sabe? É muito... Eu acho muito tapa na cara, cara, sério. Tipo, o cara colocar uma figura tão frágil, uma figura tão, sei lá, eu ia falar feminina, mas é óbvio que é feminina porque é uma mulher. Uma figura tão, assim, sensível, sabe? Pra matar tantos soldados e os caras, não, vamos, a nossa vingança, vamos lá e tal. E aí chega lá essa menina e os caras aí tem que se confrontar com uma... Puta, e agora? Agora a gente vai ter que matar a menina, entendeu? E é a tonalidade da guerra. Tipo, você vai matar criança, você vai matar adolescente, você vai matar mulher. É isso, entendeu? E é impressionante como essa cena, ela também, além da questão do sniper... Essa fragilidade também remete a toda a guerra do Vietnã. O Vietnã, principalmente os Vietcongs como frágeis, contra americanos fortes, tipo, treinados, mal ou bem, falíveis ou não, super bem treinados, que, enfim, estavam lá e eram muito bem preparados. Então tem toda essa referência. E outra coisa interessante de a gente pensar é da questão de entre a morte e a liberdade, né? O que é melhor entre você viver sem liberdade ou, se for para não ter liberdade, melhor morrer? Tem elementos disso. Então, por exemplo, quando os soldados estão dando essas entrevistas para esses documentaristas e tal, eles primeiro que eles falam um monte de absurdo, tipo, eu vim, tipo aqueles babaca, né? Assim, eu vim aqui para matar Vietcongs. Organized crime. Né? Por que essa... Ninguém sabia realmente por que tava lá, né? Tipo, por que essa guerra é importante? Por que você quer vencer a guerra? Porque eu quero vencer a guerra. Porque eu vim aqui pra trazer liberdade. E daí tem a questão do tipo, eu vim aqui pra dar liberdade. Porque na cabeça deles eles estavam lá pra trazer liberdade pra todos eles, né? Pros Vietcongs, pros vietnamistas do sul e do norte e tal. Então eles falam assim, eu vim aqui pra trazer liberdade. E eles se voltam contra mim, falando basicamente dos vietnamitas do sul, porque a população do Vietnã do Sul, que vivia num país democrático e capitalista, na verdade eles não queriam os americanos lá, porque só dava problema, eles, enfim, não queriam. E alguns provavelmente até apoiavam a entrada, a conquista do Vietnã do Norte em todo o território. Tanto é que 2 anos depois que a guerra acabou, foi o que aconteceu. O Vietnã todo se tornou uma ditadura socialista, enfim, um país governado pelo estadista vinculado à União Soviética, né, que era apoiado pela União Soviética. E então tem toda essa questão, tipo, o que é liberdade? Liberdade é morrer? Será que morrer é ficar livre em algum momento? E aí o que acontece? Uma coisa muito interessante. No final, eu já tô chegando no final do filme, tá? Não sei se me perguntaram, mas eu vou chegar. Termina essa batalha e tal, o Joker volta pra casa e aí ele repete a frase que o Pyle usou lá no banheiro antes de se matar. O Pyle falou, eu tô no mundo de merda. E aí o Joker fala assim, eu tô no mundo de merda, mas eu tô vivo. Tipo, e aí o que acontece? Uma coisa muito... Eu nem me toquei na hora, eu falei, que porra é essa? What the hell is going on here? Eles começam a cantar uma musiquinha que fala do Mickey Mouse, né? Ele até cita M-Y-C-K, que é, na verdade, uma musiquinha clássica de um desenho que se passava na época na TV, e que é tipo um clássico
da televisão americana, que era o momento de despedida do desenho do Mickey. Então, na hora de se despedir, eles cantavam essa musiquinha do Mickey. Tipo, acabou o desenho por hoje, acabou a diversão, tipo, acabou. Hora de voltar pra casa, né? Hora de ir pra casa. E é o que eles estavam cantando porque eles estavam indo pra casa finalmente. Então, quer dizer, fica aquela sensação de vazio, porque a guerra não serviu pra nada. Fica aquela questão, aquela dúvida do que é ser livre e do porquê que tem que lutar tanto pela essa liberdade. Se é pra viver preso numa guerra ou viver sofrendo, se é pra morrer e tal. O que é melhor? É melhor morrer? É melhor ser livre? É melhor viver num ambiente socialista? Se é que ele é realmente... Claro, na época era realmente um ambiente totalmente fechado, sem democracia, mas fica esse debate, né? Eu acho que até no filme ele chega a questionar isso quando tem uma cena que um dos personagens morre e aí a câmera fica parada num eixo central e vários personagens ao redor dela e a câmera vai passando de personagem por personagem, de baixo pra cima, assim, e o personagem olhando pra câmera. E eles, na verdade, você se tornou ali o corpo, né? E as pessoas estão olhando pra você e refletindo sobre a vida mesmo. E aí tem um momento que alguém vira e fala assim: agora que ele morreu, ele tá livre. E aí volta pra um outro soldado que é o mais porra louca deles lá, que daí o cara pega e fala: como livre? Fala, não tá livre. Eu preferia estar livre, eu só vou achar que eu tô livre a hora que eu morrer fudendo. Porque se eu ficar livre morrendo nessas condições, eu não vou estar livre. Então ele questiona, inclusive, essa questão. Na verdade, são dois mortos. É o primeiro, que é a primeira morte em batalha, que é o comandante que tá atrás de um tanque de guerra, e o outro que ele toma um tiro na cabeça no primeiro confronto. Aí o Animal Mother lá, ele pega, fala, melhor antes vocês do que eu. E daí o rapazinho loiro lá, que é o fotógrafo, que fica junto com o Joker na segunda parte do filme, ele fala, pelo menos eles morreram por uma boa causa. Aí ele fala, qual causa? Daí ele fala, freedom, liberdade dele. Daí que ele fala exatamente isso. Isso daí não é liberdade. Liberdade é você morrer trepando. We play fair and we work hard and we're in harmony. M-I-C-K-E-Y, M-O-U-S-E, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Forever let us hold our banner high, 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 high. Boys and girls from far and near, you're welcome as can be. M-I-C-K-E-Y, M-O-U-S-E. Who's the leader of the club that's made for you? My thoughts drift back to erect nipple wet dreams about Mary Jane Rottencrotch and the great homecoming fuck fantasy. I am so happy that I am alive, in one piece, and short. I'm in a world of shit, yes, but I am alive, and I am not afraid. M-I-C-K-E-Y, M-O-U-S-E. Who's the leader of the club that's made for you and me? M-I-C-K-E-Y, M-O-U-S-E. Hey there, hi there, ho there, you're as welcome as can be. M-I-C-K-E-Y. Going to the chapel and we're gonna get married. Esse filme é um filme realmente emblemático nos anos 80 que, assim, foi muito bem visto, tem ótima crítica, tanto na época até hoje, né? Inclusive por estar aí inserido dentro dessa cinebiografia do Kubrick. E eu queria saber aqui dos meus amigos, qual que é a nota que vocês dão para esse filme? É um filme de guerra? É um filme do Kubrick? É um filme que merece uma nota alta para vocês? O que vocês acham? Eu acho que merece sim. Entre 4 e 5, não sei se tanto, acho que tanto faz nessa altura do campeonato, mas eu acho que se for para pensar em falha do filme, em algo que talvez não funcione, é mais pensar assim no que poderia ter sido melhor ou ter representado melhor, e eu acho que ele acaba sendo comparável, assim, independente. Na época até que ele saiu, não tem como não fazer o paralelo com outros 2 filmes anteriores ao Nascido pra Matar,
que é o Apocalipse Now, que é de 79, que é fodástico e que, inclusive, foi feito 3 anos depois de terminar realmente a guerra do Vietnã. Então ele tem ele tem um pouco mais de rapidez, né? Tipo, ele foi feito logo depois. Teve o Platoon em 86, um ano antes, né? Que o Oliver Stone dirigiu, que também é muito foda. E aí vem o Nascido para Matar. E eu acho que eu acho que o Nascido para Matar não é melhor do que o Apocalipse Now, né? Ele se iguala talvez ao Platoon, não sei, mas eu acho que o Apocalipse Now tem mais elementos, assim, tem mais profundidade. Eu acho que às vezes falta, talvez, assim, para ter 5 estrelas, talvez precisaria dessa profundidade do Apocalipse Now. Mas é claro que é difícil comparar e tanto, eu acho que não, entre 4 e 5 não faz diferença, entendeu? E eu já vi uma crítica que eu achei interessante, que sugeria que a história, as duas metades do filme fossem contadas paralelamente. E daí o cara fala assim, porque no momento em que você fosse acompanhando o Joker na guerra, você ia se perguntar, mas por que ele tá assim? Por que não tá a mesma galera do pelotão e voltava o pelotão e tal? Realmente seria interessante, daí se conseguissem fazer o paralelo do cara se matando com o Joker voltando pra casa, do Pyle, né, se matando com o Joker voltando pra casa, daria um pouco de força dramática, talvez. Claro, é uma opção, não tem certo e errado, não tem melhor e pior, mas seria uma coisa interessante. Talvez, tipo, se o Kubrick tivesse tido tempo, ele teria feito uma versão do diretor, não sei, uma coisa meio louca, essas versões a mais, assim, não sei. Mas o fato é que é algo a se pensar e talvez nisso realmente você não tenha tanta profundidade, entendeu? Assim, não sei se eu deixei claro o que eu penso. Deixou, Dani, tanto que sua nota, na verdade, é 4,5 de 5. Porque você falou entre 4 e 5, então a gente pode considerar 4,5. Mas assim, é super difícil realmente você dar um número para um filme, né? Uma nota, porque ele pode se equiparar a tantos outros, né? E as pessoas podem até achar difícil essa comparação, porque, por exemplo, se você pega esse filme e você compara, por exemplo, o nosso podcast passado, que era um podcast sobre Capitão América, e aí a gente falou, o filme é uns 4, teve gente que falou 4, teve gente que falou 4,5, aí você pega e fala, não, Nascido pra Matar é 4,5, as pessoas, porra, pra eles Capitão América e Nascido pra Matar tá na mesma escala? Não tá, são categorias totalmente distintas dentro, inclusive, dos nossos corações. Aliás, entra aqui a minha crítica, então a gente pode abolir essa ideia da nota, porque eu acho que nota, na verdade, é uma coisa muito assim, é só pra você ter uma ideia do que você vai ler na crítica, não sei. Eu acho que, assim, ela é mais uma brincadeira do que uma coisa a ser realmente levada a sério, porque é muito difícil você dizer, então é igual, porque como você dá 3 estrelas pra... Eu, no caso, dei 3 estrelas pro Capitão América, tá? Só pra deixar bem claro. Mas você dá 3 estrelas pro Capitão América e daí você deu 3 estrelas pro filme do Woody Allen, você quer dizer que Capitão América e Woody Allen é a mesma coisa? Não, mas grande bosta, tanto faz. O importante é assistir o filme e refletir sobre ele muito mais do que dar nota. Não, Capitão América é legal, o Woody Allen é chato. Cara, mas é isso mesmo, é essa que é a ideia, a gente fazer alguma coisa nesse sentido, assim, a gente tenta dar uma nota pra pessoa ter uma ideia o quão legal é você assistir o filme, sem, inclusive, as comparações, né, sem fazer comparação com outro filme que recebeu a mesma nota, a gente tá falando do filme pelo filme, né, se a gente for levar em consideração as técnicas, tudo, tem muita coisa legal lá. Eu daria também umas 4,5 estrelas para esse filme, principalmente porque eu acho que o Kubrick ele tem uma característica que eu gosto muito nele como diretor, que são justamente as inovações. Ele tem uma parte técnica de diretor, de direção, que eu gosto muito. Assim, você às vezes vê a câmera viajando pelo cenário de uma maneira que você não estava acostumado a ver, ela sendo posicionada de uma maneira que você também não vê com tanta frequência. Eu acho isso sensacional e eu acho que falta às vezes essa brincadeira, acho que faltou, né? Porque hoje em dia com recurso tecnológico você consegue fazer cenas impressionantes, né?
Eu coloquei, inclusive, esses dias no Cinemação uma cena mostrando o que é o sentido aranha. Que, cara, na tela ficou fantástico o negócio, porque ele consegue perceber tudo que está acontecendo ao redor dele. Só que isso sendo feito há 20 anos, 30 anos atrás, ia ser impossível, sabe? Então eu acho que isso que mostra o quanto o Kubrick é brilhante, assim, nas montagens dos filmes dele. E eu gosto muito também dessa acidez que o Kubrick tem, essa ironia, essa forma de criticar de uma forma tão sorrateira, assim. Eu gosto muito dessa linha do Kubrick. Não é pra mim o melhor filme do Kubrick também, não acho que seja um dos melhores filmes dele, tem outros filmes que são sensacionais, mas eu acho que esse é um filme de guerra muito bom e eu classificaria ele desse jeito. É um filme de guerra que fala sobre soldados e não é um filme de guerra que fala sobre guerra, e eu acho que isso que é o mais importante. E você, Henrique, considerações finais, nota se você quiser dar também? Eu vou dar 5 estrelas, ou 5 claquetes, ou 5 feijõezinhos mágicos. Sim, pelo contrário do que você falou, o Nascido para Matar é um dos meus filmes favoritos do Kubrick. Pro Kubrick eu tenho um gosto estranho dos filmes, que nem... Eu não gosto muito do 2001, Odisseia no Espaço, assim. Eu gosto do arco, do começo do filme, a ideia dele. Mas pro final, assim, já é muito sacal pra mim. Então não é um dos meus favoritos. Mesmo Laranja Mecânica também assisti umas 2 vezes, tipo, não tá no meu hall da fama do Kubrick. Mas o Nascido para Matar eu gosto tanto quanto eu gosto do Shine, né, com o Iluminado. O que eu gosto do Nascido para Matar, principalmente porque eu dou 5 estrelas, é realmente essa parte do começo, assim. Se fosse 3/4 do filme, o treinamento, só o finalzinho ali na guerra, sei lá, se fosse um filme de 2 horas só com aquele treinamento, só com aquela loucura, não importa como ele está na guerra, importa assim o que foi criado para ir para a guerra, o que é, na verdade, assim, o Nascido para Matar, é como eu falei, ele acaba nascendo no momento que ele entra pro exército, que ele tem uma nova identidade. Então para mim é 5 claquetes. Justo. Everybody's heard about the bird. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 83, falamos sobre o excepcional filme Nascido para Matar, do Stanley Kubrick, filme de 87. E Dani, o que as pessoas fazem se elas quiserem mandar pra gente sugestão de filme pra gente falar aqui no Cinemação, por exemplo? A gente falou hoje de um filme de 87, mas se as pessoas falarem, porra, fala aí de Matrix, fala de Coração Valente, fala de, assim, outros filmes, assim, como que elas fazem? Manda e-mail, comenta no post do Cinemação, ou escreve lá no Facebook, enfim, tem várias formas, né, como o Henrique falou no Repercussão, e você mandar pra gente as sugestões. E a gente sempre vai procurar falar de filmes mais clássicos, porque o que a gente faz, basicamente, né? A gente fala de temas mais gerais, tipos de filmes ou questões relacionadas ao cinema, questões que estão intrínsecas ao cinema. A gente fala de filmes que estão saindo agora no cinema, filmes blockbusters populares, ou até filmes não tão populares, mas que valem o debate, a discussão. E a gente vai sempre tentar falar de filmes, talvez clássico seja uma palavra pesada, mas, ou que não abarque, não caia no gosto de todo mundo, porque para muita gente clássico tem que ser um pouco mais antigo e tal, mas filmes importantes, filmes que merecem ser lembrados, filmes que precisam estar na nossa videoteca pra gente assistir no domingo à tarde, lá de boa em casa. Então, filmes que a gente precisa sempre revisitar, né? E aquela frase famosa, não existe
filme antigo, existe filme que a gente não viu, né? E sugira pra gente filmes legais que vale a pena da gente revisitar ou até visitar caso a gente não tenha visto ainda, porque a gente vai sempre debater e isso é muito bom, é tão bom quanto falar dos filmes que estão agora nos cinemas. É isso aí, então mais um podcast gravado, anotado e registrado para a nossa biblioteca do Cinemação. Valeu Dani, valeu Henrique pela participação e o próximo tema a gente não vai dizer ainda porque você vai ter que ficar ligado nas nossas redes sociais para saber o que vem por aí. E nem eu sei porque eu não tenho a mínima ideia, não tô participando de reunião de pauta. Valeu Dani, valeu Rafa, valeu pessoal, até a próxima. Tchau. Valeu galera, valeu todo mundo, falou, até semana que vem. O podcast Cinemação número 83 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Mas o Nascido para Matar eu gosto tanto quanto eu gosto do Psicose, que é o meu favorito dele. Desculpa, o... Descreva o Kubrick fisicamente. Ele é gordinho, careca. Eu falei Psicose, mas eu imaginei o Jack Nicholson na minha cabeça. Quis dizer o Iluminado. Eu gostei da reação do Dani. Eu gosto muito do Psicose, do Kubrick. Tipo, o que você tá falando, Anta? Não, foi um tipo assim, meu Deus do céu, ou ele tá louco, ou eu tô ficando louco, porque pra mim, meu Deus, tipo, eu acreditava que era outro diretor, que era o Hitchcock, meu Deus. Kubrick e Hitchcock são a mesma pessoa, imagina? Tipo, meu Deus! Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.